Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos trabalhos do Espiritismo na Arte e hoje, conforme prometemos, vamos prestigiar dois poetas da casa, eu e eu. E nós vamos nos entrevistar para cada um falar um pouquinho de si e um pouquinho da sua poesia. E a primeira pergunta é, TT, porque na semana passada nós falamos do Fagner. Sempre a gente inicia o programa lembrando que foi da semana anterior. A gente falou do Fagner, da sua composição, da sua criatividade, da sua beleza musical, tudo isso nós falamos na semana anterior. E agora nós vamos nos entrevistar mutuamente para conversar com vocês como é importante a gente escrever. Aquele Maslow, na educação, ele falava que nós não escrevemos para o nosso tempo, a gente escreve para os nossos tataranetos. E eu achei interessante ele falar isso, porque realmente os nossos amigos e familiares não se importam muito, aquela coisa, prata da casa não tem grande valor, né? Mas no futuro, as pessoas vão buscando compreender o que é você falar do seu próprio tempo. Então, o poeta, o artista, o escritor, ele fala do seu próprio tempo. E no futuro é interessante saber esse tempo, né, Tetê? Que já passou, ainda mais se a gente estiver lá na dimensão maior da vida, né? É verdade. E olha só, o nosso livro aqui de base, né, Leila? Que você utilizou sempre para o programa Espiritismo na Arte, do Leon Denis, ele fala a qualidade de um belo estilo. O belo estilo literário é esse que é a arte de escrever, né? O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo consistem em provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver, para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. Que coisa linda, né, Leila? Denis é poeta da revelação, né? E realmente você, quando começa a escrever, você escreve porque é uma forma de você exorcizar, né, Tetê? Eu vou te perguntar primeiro, quais foram as suas primeiras leituras? Porque para a gente escrever, é fundamental que a gente leia muito, né? É necessário que a gente tenha um conteúdo dentro para poder colocar nesse conteúdo o conteúdo próprio, para criar o próprio estilo. Então a pergunta é, quais foram as suas primeiras leituras? Vamos lá, Leila. Eu me lembro de um artigo de jornal, eu entrando no pré-primário, antigamente, né, falava pré-primário, que era a transição do jardim de infância para a primeira série do ensino fundamental. E qual foi a minha grande alegria quando aquelas letras se juntaram à minha frente e eu consegui formular a frase. Veio a frase na mente e eu verbalizei e comecei a ler. E fiquei maravilhada. E a pessoa primeira que eu chamei, que me ensinava muito, meu pai, disse, pai, tô lendo. Então, essa foi a minha primeira leitura, uma reportagem de jornal. Não vou lembrar ao certo de que falava, mas as letras se aglutinaram à minha frente e eu vi que eu entrava no mundo da leitura. E uma grande obra também que me marcou na adolescência foi Fernão Capelo Gaivota. Ah, muito lindo. Longe é um lugar que não existe. Me fascinou. É verdade. Você sabe que respondendo a essa mesma pergunta,
as minhas primeiras leituras também foi muito incentivada pelo meu pai, interessante, porque ele lia muito Yul Duran. Era o escritor da preferência dele. E ele me contava muitas coisas das histórias antigas, como era importante a pessoa ter conhecimento e tudo. Agora, o primeiro livro que se mexeu mesmo comigo, que eu li, chamava Meu Pé de Laranja Lima, porque é a história daquele menininho que ele foi censurado pelo seu pai quando ele cantou uma música que tinha algumas coisas pornográficas, e o seu pai o castigou por isso. Então ele começou a conversar com o pé de laranja lima. Como eu também sempre fui muito criativa, eu gostava muito de conversar com coisas abstratas, interessantes. Eu conversava com passarinho, eu conversava com flores, eu conversava até com a minha janela, eu conversava, né? Você vê que coisa interessante que é o primeiro livro, né? Agora, quando que você percebeu que seria poeta? Ai, quem despertou isso em mim foi um professor de literatura do 2º grau, chamado Professor Furtado. Lembro demais das redações que eu tinha, assim, uma enorme alegria em fazer e receber o feedback que ele passava para cada aluno, porque ele já estava nos preparando para o vestibular. Então, eu devo realmente esse meu descortinar poético ao professor Furtado, lá do Colégio Batista, em São Luís do Maranhão. Olha, ele lia pra gente poesia, mas parecia que a gente estava vivendo uma outra época. A leitura dele, Leila, é como bem disse Denis, ele botava para fora o que de melhor ele tinha e ele nos fascinava. E eu sempre tive bons professores de português. E também o professor Paulo Leitão, da 5ª série, que eu lembro que eu fazia questão de acertar todos os tempos verbais. Ele botava para a gente ir para o quadro, agora pretérito perfeito, no indicativo. E a gente com giz, com lápis, com giz no quadro, a gente tinha que fazer aquilo em tempo hábil, porque era colégio de freira. Imagina um bando de menina querendo acertar o verbo. O professor era muito bom, mas também era muito bonito. Treinado, né? Então as meninas se empenhavam, né? E sempre português me fascinou pela dificuldade da nossa língua. É uma língua difícil, porém lindíssima. É interessante que eu nunca gostei da língua portuguesa em termos assim de... Eu gostava de poetizar, mas eu gostava da rima, eu gostava daquelas quadrinhas, né, que rimavam. Eu achava que a poesia tinha que rimar. e eu ficava repetindo rimas, Tá olha certo. Que interessante, né? É o início. É o início. E também meu avô fazia versinhos pra gente, ele falava com o nome da gente, ele fazia um versinho. E a minha irmã gostava muito de falar poesia, tanto a minha irmã mais velha quanto a minha irmã caçula, elas falavam poesias de cor. Então isso tudo entusiasmava a gente, né, a gostar do verso. E eu comecei também, sabe, Tetê, a fazer acróstico, a letra das pessoas, depois fazer homenagem às minhas amigas através de quadrinhas. Então, quem gosta de poetizar, gente, como diz o ditado, o coração do poeta, ele não bate, ele canta, né? É verdade. Ele canta. Se você quisesse recomendar, que leitura é imprescindível no seu dia a dia, você acha? Hoje em dia, eu estou há 6 anos, né, nesse caminhar que é realmente a leitura espírita, né? E, ultimamente, com os programas que a gente vem fazendo, que Lilinha me convidou e eu abri os braços, assim, para esse projeto dela, vem aqui, vem apresentar comigo um pouquinho esse programa, eu achei de um engrandecimento tão grande para minha alma, porque eu passei a conhecer mais de perto poetas, compositores, cantores, artistas do nosso amado Brasil, que a gente ouve, escuta e não entra dentro de cada um, né? Presta porque atenção na letra, não presta né? muita atenção. Então isso me deu assim
um descortinar artístico tão grande que eu só tenho a agradecer esse elo que foi feito aqui conosco nesses dois meses, né, Leila, só desse ano, mas para mim é assim de um aprendizado muito grande, e que realmente a leitura espírita são as lives, são as aulas, então eu estou realmente mergulhando nesse novo mundo que é o mundo real para mim. Para nós temos o espiritismo como um grande norte na vida. E ultimamente estou lendo, que eu ganhei o livro de cordel da Cora Coralina, que eu recomendo, maravilhoso, e A Paixão Segundo GH, da nossa Clarice, que é para ler aos pouquinhos, tá, gente? Porque é muito denso, muito intenso, e né? forte e intenso, porque cada parágrafo dela é um mergulho na nossa alma e a gente vai redescobrindo certas coisas que realmente vão nos fazer bem. Mas depois dos 50, tá? Que eu recomendo. Juro por Deus. Que eu li Clarice antes e não dava esse valor à leitura desse livro precioso. Mas depois dos 50, ele tem realmente um gosto diferente. É verdade. E o seu, Leilinha, qual foi? O que você estava lendo? Olha, você sabe que na minha adolescência eu devorei os livros espíritas, devorei, só falando assim, porque eu queria provar para o meu pai que ele não tinha tanta razão em me querer fazer espírita, não. Porque eu tinha outros universos a percorrer. Então eu ficava procurando alguma razão ali dentro dos livros que eu não concordasse, entendeu? E foi muito interessante isso, que quanto mais eu lia, mais eu falava para mim mesma, eu já sei isso. Eu sei que muita gente se surpreende na literatura espírita porque fala, nossa, mas eu concordo, eu tenho certeza que é assim mesmo, né? Então toda a coleção André Luiz, toda a coleção Leon Denis, toda a coleção da Delane, eu, sinceramente, meus irmãos, eu li tudo isso, mas eu não compreendia. Por isso que Kardec fala a diferença entre entender e compreender. Porque eu lia, mas eu não entendia a profundidade, a aplicação. Então você precisa ter maturidade, e essa maturidade só acontece em você com a sua vivência. Interessante que Maria Dolores é uma das poetas espíritas, porque ela tem muita rima, e eu adoro a rima. É uma que eu recomendo como poesia espírita. Maria Dolores é realmente maravilhosa. E agora, se eu pudesse, o que lhe dá prazer no processo da escrita? Que eu tenho vários livros editados, inclusive com a TT de poesia, né? Esse livro nosso, Tom Poético das Musas aqui, nós temos que recomendar, né, TT? Porque as musas aqui não somos nós, não. Embora a gente seja musa, porque toda mulher é linda, né? Mas acontece que essas musas que nós falamos aqui são as musas da mitologia grega, que tem a musa da arte, a musa da música. E aí nós fizemos no livro movimentos musicais, e nós colocamos as poesias nos movimentos musicais. E ficou muito bonitinho o livro, que tem um metrônomo. Aqui, quando você passa as folhas do livro, o metrônomo vai dando ritmo das músicas, dos poemas que você vai ler. Então, também recomendo o Tom Poético das Musas, tá bom? E qual é esse prazer nesse processo do escrever, Leila? Como é que você trabalha isso, né, para passar para o nosso ouvinte que queira dar os primeiros passos? Começar a escrever, né? Isso. Olha, escrever, meus irmãos, é uma cartaz, é uma oportunidade que você tem de colocar para fora aquilo que te dá êxtase, ou também aquilo que lhe incomoda no seu cotidiano. Então, quando você escreve, você não escreve só para você. Eu escrevi uma poesia que chama Fantasmas, que essa não rima. Eu tenho outras aqui que rimam, que eu adoro a rima. Mas essa Fantasmas, ela foi premiada lá na biblioteca de Juiz de Fora. Que eu digo assim, caminhei mais uns passos nas ruas do meu destino, e entre aplausos e censura, enfrentei com doçura os meus fantasmas. Uns eram fortes e bravios,
Outros eram livres como as crianças. Sentei ao relento de mim mesma com cada um deles e os observei nos mínimos detalhes. Aos mais fortes do que eu lhes disse convicta: saiam! Eu sou a pessoa que decide aqui, saiam! Mas aos outros, aos mais tímidos, deixei que agasalhasse em minha alma o desejo do domínio. Então depois eu ri alto e gostosamente ao constatar que os meus fantasmas são muito fortes, mas convivem amistosamente com a minha fragilidade. Olha Então, que lindo. Então, Tetê, vamos falar um poema seu agora também. Não, mas olha só, quando você faz esse processo de botar uma beleza, né, que é os fantasmas que habitam o teu ser, né, todas as outras vidas passadas, no caso, e você tem que reportar isso para que alguém entenda, né, esse processo poético, né, esse veio poético. Como seria, assim, os passos? Você senta no computador, tem um horário, você é aquela que tem um caderninho que anota as coisas do lado. Como é que a Leila, poeta, trabalha isso por etapas? Até para alguém poder fazer. Para inspiração, né? Você, quando está inspirado, alguma coisa, algum estímulo brotou que te inspirou. Então você vê, assim, sei lá, você ouve uma música que fala a respeito, você lê um trecho de algum autor que mexeu com você lá dentro, aí você fala: nossa, eu vou falar sobre isso, né? Eu tenho que enfrentar os meus fantasmas. Aí eu comecei a perceber que dentro de mim existiam todos esses fantasmas. E aí comecei a poetizar sobre isso. É interessante que a coisa brota, né, Tetê? A inspiração brota a partir de um estímulo, ou que vem de fora, ou que vem do seu próprio pensamento. Agora, você tem que ficar um pouquinho reclusa para você escrever. Muitas vezes você pode escrever. Eu, quando trabalhava mais jovem, que tinha que pegar ônibus, ficava assim 40 minutos dentro de um ônibus, você muitas vezes se inspirava, você ficava ali tendo que aguardar, muitas vezes até de pé eu pegava um caderninho e ia escrevendo sobre aquelas emoções que estavam passando na minha cabeça, hora de raiva, hora de revolta, né? Você começava a escrever. Então não tem um horário certo para a sua inspiração. E como que acontece isso com comigo, você? O que acontece? O primeiro livro, eu fiz um romance histórico em parceria. E foi muito legal que a gente se reunia, na época que as crianças faziam ainda jardim de infância, e trocávamos as ideias, escrevíamos separadas e depois nos juntávamos vendo o melhor de cada escrita. E aí surge um romance histórico. Com você, quando você me fez um convite para poesia, eu tinha realmente alguma coisa escrita, mas o convite em si me deu uma disciplina para que a cada dia eu fizesse uma poesia. Então eu sentava, botava o computador e realmente o que a Leila fala, o que te tocou naquele dia, né? Às vezes um lampejo de uma saudade, né, da tua mãe que já partiu, do teu pai, ou de algum amigo querido, mas às vezes vinha realmente uma ideia do nada. Foi como eu fiz uma poesia para uma moça muito triste à beira da praia, do mar, e que ela no final, ela sumia nas ondas do mar, e eu entendi que aquilo eu tinha captado como uma morte de alguém em algum lugar do planeta. Mas eu escrevi poeticamente aquele sentir. E passei por experiências semelhantes nesse livro, O Tom Poético das Musas, porque eu estava aberta. O importante, né, Leila, é que a gente fique aberta para o projeto da escrita, né? Porque a escrita, ela é que nem uma nascente. Ali está no rio, está ali a nascente do rio, mas você tem que sentir para onde vai fluir aquela água.
É mesmo. Às vezes você começa a escrever e você não sabe como é que vai terminar, né? Existe isso também. Também. Aí, de repente, o poema pega um roteiro que foi meio imprevisível. Aí você diz, puxa vida, então nós vamos fluir, nós vamos nessa direção, né? Exato. Qual o poema que você fez para sua mãe aí, que é lindo, você falou em mãe? Esse daí é o seguinte, minha mãe tinha desencarnado e depois de alguns meses eu me atrevi a escrever sobre o momento da despedida, a partida. Eu via um invólucro que não cabia à alma iluminada. Não era mais minha mãe. As feições foram indo, até se perderem para sempre num raio de sol. Ali imperava sua trajetória de existência. Havia uma dignidade em ter cumprido o papel que lhe coube, ser mãe. A morte é passagem. Renascimento em terreno florido numa outra dimensão. Não é boa para quem fica, machuca, atormenta, corrói, trucida, aflige. Faz brotar recordações no fundo do poço salobro, no corte profundo da navalha. Surge a dicotomia entre o antes e o agora. A dor profunda é cruel no processo da aceitação. Irreversível experiência humana, saga de todos nós, pesar de vós. Perda irreparável sem chance de respostas imediatas. A partida não mais será chegada. A terra ficou para trás. Viagem com rota marcada e escrita por Deus. Bendita seja tua alma, mãe que embarcou para o astral, bendita seja. Muito lindo, né? Muito bonito, muito emocionante. E a gente... E o que lhe dá prazer no processo da escrita? O prazer é esse, meus irmãos, é a gente exorcizar os fantasmas que temos dentro e, ao mesmo tempo, deixar um recado, né? Como que anda a sua alma, você dá um recado, você fala de coração para coração. Tem um verso meu aqui que chama Do Jeito que eu sonhei. Eu pensei amar como ama o poeta, com coração ardente e a entrega total, rindo da desventura, cheia de ternura, na magia do encontro, o momento ideal. Mas qual o que? Revelei-me muito igual a qualquer criatura que diz ter o amor, exigente e apegada às próprias razões, como se amar fosse o sinônimo de dor. Depois de mergulhar nessa inútil sina, concluí para o meu íntimo cansado que nunca fui amada e nunca amei. Agora busco forças no rito que ensina, recusar o antigo aprendizado e levar a vida do jeito que eu sonhei. Então é assim, dá para você notar aí nessa poesia a minha descoberta pessoal, né? Do jeito que eu sonhei, eu ando buscando realizar nessa faixa etária já tudo aquilo que eu sonhei ser possível realizar na Terra, né, Tetê? E aí, o que você escuta quando você está escrevendo? É uma pergunta aqui que nós fizemos para nós mesmos. A gente deixa os canais abertos, né, Leila? É verdade. Os canais da nossa intuição e o que quer dizer o nosso espírito. Se você abre esses canais, com certeza a tua escrita vai jorrar no papel, né? Então, você pode ter essa escuta mais carnal ou mais espiritual. Vai depender de onde, de como você esteja, não é mesmo, Leilinha? É verdade. E aí a gente faz a pergunta, como saber se eu sou um poeta? Ah! Como saber? Poeta, meus irmãos, todos nós somos. Somos. O poeta é aquele que o coração canta. É isso que eu digo. Se o seu coração está cantando,
se o seu coração está te revelando algumas coisas que você não tinha visto e nem escutado, você é um poeta. Você está disposto a abrir a sua alma para aquele que passa, para aquele que quer escutar. Não é assim, Tetê? É verdade, tem até um trecho aqui no livro que eu escrevi: alma, como ousas zombar do meu descanso? Deixa-me aqui e vá. Não vês o meu abatimento todos os dias ao despertar? Tu não cabes mais nessa pele minha. Olha só, quando a gente não couber mais na pele que nos recobre o espírito, escreva, né, Linda? Deixa transbordar esse sentir. É até também uma forma de você aliviar certas dores, certos temores, porque nem sempre o que a gente escreve é o que a gente é. É verdade. Nós somos o passado no presente, não é isso, Leila? Nós somos. Deixa eu pensar nessa Nós frase somos sua. o passado nosso, outrora, No presente, no presente. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Que nem diz a nossa Preci querida. É verdade. Né? Então, se nós somos o nosso melhor no presente, a gente não tem receio do que escrever, porque outrora ficou o que pior de nós possa ter sido. Né? Agora a gente está filosofando e vamos seguir esse raciocínio, né, Leila? É verdade. E tem várias perguntas. Isso. Qual das tuas poesias você pode dizer que te define? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, porque são átomos tão pequenininhos do nosso ser que nenhuma é você. Na realidade, se você me pergunta, Tereza, fale agora uma poesia sua, eu não vou falar nada, porque eu tenho um esquecimento poético fenomenal. A Leila sabe. Oh, que risada boa. O meu esquecimento poético é real. Gente, eu não sei o que eu escrevi neste livro. Quando eu leio, eu digo, fui eu? É a Leila a mesma coisa, ou então eu leio uma poesia dela e diz, ih, parece comigo, eu vou ver no final, é a Leila. É mesmo. Ou vice-versa. Ou seja, o poeta mente. O poeta é um fingidor. Mas Fernando talvez Pessoa, não né? seja consciente, senhor Fernando Pessoa, porque ao mentirmos, nós estamos falando verdades que são ocultas para o nosso presente. Então, é verdade. Quando eu mostrei meu livro Ciúme para o Hermínio Miranda, porque o ciúme foi resultado de uma pesquisa entre amigos meus que se sentiam ciumentos. Okay. Então nós decidimos falar sobre o ciúme. Aí quando eu mostrei para o Hermínio, ele falou, Leila, eu vi muitas Leilas aí. Todos os personagens aí são você. Então você vê que é uma identidade que você tem com algumas pessoas muito semelhante a você. Por isso, quando eu pego um verso aqui, ou é meu ou da TT, a gente tem muita afinidade. Verdade. Então tem uma poesia aqui que eu gosto muito, que chama As Garças. Essa poesia foi para ilustrar as garças que eu pintei. Dei até para um grande amigo meu e amiga, que na época era diretor da Coca-Cola lá na minha região. E ele patrocinou as nossas exposições de pintura com verso. Aí é assim, vou como as garças em direção à morte. Para que trabalhar tanto nesta lida? Abrir as minhas asas e voar bem alto e lá de cima observar a vida. Se a morte fosse como o voo das garças e devorasse essa minha solidão, seria benfeitor e companheira de quem já não sente no peito o coração. Podem dizer que eu estou muito pessimista, pouco me importa o seu ponto de vista ou do que andam dizendo por aí. Não adianta me render o velho sonho, me vender o velho sonho de que além do céu há um porvir risonho, porque eu prefiro mesmo é ser feliz aqui. Então é assim, mostra muito dessa revolta de adolescente em que você fala, não adianta dizer para mim que mais tarde você vai se beneficiar, vai ser melhor. O importante é aqui agora, é tudo que a gente tem na mão, né, nas mãos,
é o aqui e agora. Então, como diz a TT, nenhuma poesia também me define. São muitas que nós temos. Já produzimos muita poesia. Eu acho que eu comecei a poetizar bem menina, nem me lembro quando, porque eu gostava de rimar as palavras. Eu gostava da rima, né? E tem alguma dica, TT, para você, para dar para os nossos irmãos que gostariam de escrever? Vamos lá. Temos sim. Peguem livros que atraiam a sua atenção. E baseado naqueles escritores, tentem fazer exercícios similares ao que você acaba de ler. Não se preocupando muito com a rima, a métrica, né, Leila? Porque hoje em dia nós temos essa licença poética. Né? Então, a licença poética é você dizer: o fio da navalha não cabe meu peito, porque hoje quero correr e viver. Ok, é o teu sentir, né, Leila? É, tipo o Haikai, né? Que é Haikai, o Haikai japonês. Aquela brincadeira maravilhosa. São versos simples, né? Então, treine, não seja censura sua, né? Não tem uma autocensura muito perversa, exatamente esse nome. Então, para você, seja um leitor benéfico às palavras que estão à sua frente. Primeira coisa é não ter uma autocensura, tá? E não se importar com o que muitas pessoas ou poucas pessoas podem achar, porque você já está dando os teus primeiros passos no mundo da escrita. É verdade. Então, acredite que você tem a poesia na alma. E tem que se perguntar, né, TT, por que eu quero escrever isso? Para quem eu quero me dirigir quando eu estou escrevendo isso? Para quem que eu quero falar? O que eu quero falar, na verdade? Isso já é uma fase mais amadurecida do escrever. Porque, a princípio, você pode escrever, e depois não gostar, jogar fora. Você pode fazer 1000 rascunhos para você mesmo. O nosso tempo já encerrou. Então, vamos encerrar o nosso programa. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos lembrar do nosso grande mestre Allan Kardec. Eu fiz um poema para ele, chamou 3 de outubro. Eu vou só falar a primeira estrofe, em que eu pergunto: em que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a sua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva Jesus. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E deixem a poesia florear o seu jardim. Fiquem com Deus.